Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem simplesmente atrair o sucesso, enquanto outras, por mais que se esforcem, permanecem presas em ciclos de frustração, autossabotagem e invisibilidade? Não se trata apenas de esforço, sorte ou talento. Existe algo mais profundo, silencioso e muitas vezes ignorado: a maneira como você se enxerga. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, afirmava que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão interior. E é nesse ponto que muitos falham. Buscam fórmulas mágicas externas, sem jamais mergulhar no verdadeiro segredo do sucesso: o auto-amor. Você não precisa fingir ser alguém que não é. Não precisa se adaptar a padrões impostos, nem viver para agradar. Mas enquanto continuar acreditando, ainda que inconscientemente, que não é digno, que não merece, ou que precisa ser perfeito para ser amado, todo o seu esforço será sabotado pelo seu próprio inconsciente. Jung chamava isso de complexos autônomos, padrões emocionais profundos que nos impedem de florescer. O que você acredita sobre si mesmo está moldando silenciosamente sua realidade. É por isso que o sucesso verdadeiro não nasce do esforço cego, mas do reconhecimento amoroso de quem você é por dentro. Neste vídeo, você vai entender por que amar a si mesmo não é um clichê de autoajuda, mas um processo psicológico profundo, capaz de desbloquear a força criativa da sua alma. Vamos revelar, com base nos ensinamentos de Carl Jung, como o auto-amor reconfigura sua psique, resgata sua autenticidade e se torna a raiz invisível do sucesso real. Aquele que não depende de aprovação externa, mas nasce do alinhamento entre seu ego e seu self. Se você está cansado de correr atrás de validações, de se sentir pequeno mesmo quando dá tudo de si, de atrair relacionamentos e oportunidades que só drenam sua energia, talvez esteja na hora de fazer uma pausa e olhar para dentro. O que você encontrará pode parecer desconfortável à primeira vista, mas carrega dentro de si um poder transformador que poucos têm coragem de acessar. Jung diria que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E é esse despertar que abre as portas do verdadeiro sucesso. Prepare-se para uma jornada que não será superficial nem imediata. Mas se você estiver disposto a mergulhar fundo e enxergar a si mesmo com os olhos da verdade e da compaixão, descobrirá que o sucesso que você tanto busca não está lá fora, mas sim na coragem de se amar, exatamente como você é. E é aí que a vida começa a conspirar a seu favor. É doloroso admitir, mas a maior parte dos nossos fracassos não vem de fora. Não é o mundo que nos bloqueia, somos nós. Carl Jung revelou que há forças internas, profundamente enraizadas em nosso inconsciente, que atuam como sabotadores silenciosos. São fragmentos da psique que, não sendo reconhecidos, agem como entidades autônomas, influenciando nossas escolhas, pensamentos e emoções. Quantas vezes você se viu repetindo padrões destrutivos, mesmo sabendo que não queria mais aquilo? Isso não é falta de força de vontade, é o inconsciente no comando. Jung chamava esses fragmentos de complexos. Eles são formados por experiências passadas mal digeridas, por traumas emocionais, por rejeições vividas na infância e estão associados à ausência de auto-amor. Quando você não se sente digno internamente, tende a buscar no mundo externo formas desesperadas de compensação, aceitação, sucesso, beleza, status. Mas o que é construído com base na falta se desfaz ao primeiro vento. Porque sem a raiz firme do amor próprio, tudo que você ergue acaba se tornando uma prisão. Fracasso, portanto, nem sempre é sinal de incapacidade. Às vezes, ele é o grito do seu inconsciente dizendo que você está tentando construir um castelo sobre um solo que ainda não está curado.
Jung dizia que não há transformação de consciência sem dor. E amar a si mesmo é, antes de tudo, um processo de confronto com tudo aquilo que você tentou ignorar. Suas sombras, suas inseguranças, seus medos. É o início de um processo alquímico. Transformar chumbo psíquico em ouro interior. Não reconhecer essas partes ocultas faz com que você se sabote sem perceber. Você atrai parceiros que espelham sua rejeição interna. Você recua diante de oportunidades porque acredita secretamente que não merece. Você se esconde, se limita, se encolhe, e tudo isso sem entender por quê. O auto-amor começa quando você para de fugir de si mesmo e começa a olhar com compaixão para a sua própria dor. A cura não está em se culpar, mas em se acolher. Ao fazer isso, algo mágico acontece. O que antes te travava começa a perder força. Aquilo que parecia impossível começa a se aproximar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. O sucesso não é o que você conquista apesar de quem você é. É o que você manifesta quando finalmente aceita quem você é. E esse é o ponto de virada que quase ninguém tem coragem de enfrentar. Carl Jung foi ousado ao afirmar: até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. E dentro desse inconsciente vive a sombra, a parte da sua psique que abriga tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo. São traços, desejos, memórias, impulsos, tudo o que você aprendeu a considerar errado, feio ou inaceitável. Mas o problema é que o que você reprime não desaparece. Ele apenas se torna mais forte, no escuro. A falta de auto-amor, muitas vezes, nasce da sua guerra com a sombra. Você quer ser perfeito, quer agradar, quer que gostem de você. Então esconde tudo aquilo que possa desagradar. Sua raiva, seus ciúmes, seus desejos egoístas, sua vulnerabilidade. Só que esse esforço constante para parecer algo que você não é, cobra um preço, a desconexão de si mesmo. E quem não está inteiro, não pode prosperar. É preciso coragem para olhar nos olhos da sua sombra e dizer: eu te vejo. E é aí que o verdadeiro amor próprio começa. Jung acreditava que a individuação, o processo de se tornar quem se é de fato, passa obrigatoriamente por essa integração da sombra. Isso não significa agir movido pelos seus impulsos destrutivos, mas reconhecê-los, compreendê-los e transformá-los. Somente quando você acolhe suas partes obscuras é que se torna completo. Muitas pessoas fracassam porque vivem tentando ser versões idealizadas de si mesmas. Mas o sucesso não floresce da falsidade. Ele precisa de raízes profundas, firmadas na verdade. O auto-amor é o solo onde você planta essa verdade. Eu sou imperfeito, humano, contraditório e ainda assim digno. Essa aceitação total é o que liberta sua energia criativa, sua autenticidade, seu magnetismo pessoal. O mundo reconhece e responde à vibração de alguém que se aceita. Se você quer realmente prosperar, pare de fingir. Comece a se olhar com sinceridade. A sombra que você evita pode ser a fonte da sua maior força. E o segredo está em acolher a si mesmo, não apesar dela, mas com ela. Jung nos ensinou que aquilo que mais precisamos encontrar está exatamente onde menos queremos olhar. E talvez seja aí, no escuro, que o sucesso esteja esperando por você. Carl Jung concebeu o conceito de self como o centro organizador da psique, a totalidade do ser, que vai muito além do ego. O ego é a imagem que você tem de si mesmo. Já o self é o que você é em essência, completo, íntegro, conectado a algo maior. O auto-amor verdadeiro não é um mimo ao ego, mas uma ponte de reconexão com o self. E quando você vive em alinhamento com esse centro, o sucesso deixa de ser uma busca ansiosa e passa a ser uma consequência natural. O ego quer reconhecimento, o self quer realização.
O ego quer status, o self busca sentido. Enquanto você vive apenas para agradar expectativas externas, está longe de si mesmo. O resultado? Angústia, frustração, vazio. O sucesso, nesses casos, se torna uma miragem. Você o alcança, mas ele não te preenche. Jung nos alerta que a maior tragédia é alcançar todos os objetivos do ego e, ainda assim, sentir-se perdido. O auto-amor muda isso, porque te reconecta com o que realmente importa. Amar a si mesmo é permitir que o self conduza sua jornada. É aceitar sua singularidade, respeitar seus ciclos, ouvir suas intuições. É confiar na vida, não como quem espera milagres, mas como quem caminha com propósito. Quando você se ama de verdade, para de se comparar, para de correr. E, paradoxalmente, é nesse momento que tudo começa a fluir, porque sua energia deixa de ser drenada pela ansiedade e passa a ser canalizada pela autenticidade. Você não precisa se tornar alguém melhor. Precisa se tornar quem você já é, mas ainda não reconheceu. Isso exige um profundo mergulho interior. Uma disposição para silenciar o ruído do mundo e escutar a sabedoria do seu próprio ser. Jung acreditava que o self se comunica por meio de sonhos, símbolos, sentimentos, e o auto-amor é o que afina a escuta. Quanto mais você se ama, mais acessa essa inteligência interna, e mais o sucesso se torna algo inevitável. O sucesso, que nasce da conexão com o self, é sereno, consistente e sustentável. Não te leva à exaustão, mas à expansão. Não exige máscaras, mas revela sua essência. Não escraviza, mas liberta. E o primeiro passo para essa jornada é simples, mas transformador. Olhar para si mesmo e finalmente dizer: eu me aceito. Carl Jung acreditava que cada pessoa nasce com um propósito interno, uma missão que não é imposta de fora, mas sussurrada pela alma. Ele chamava isso de vocação, não no sentido profissional, mas como uma inclinação natural do ser em direção à sua realização mais profunda. O verdadeiro sucesso, segundo Jung, não é alcançar o que os outros valorizam, mas viver em sintonia com esse chamado. E a única forma de ouvi-lo é através do auto-amor. Quando você se ama, começa a prestar atenção naquilo que realmente te move. Você deixa de agir por obrigação, medo ou carência e começa a escolher com consciência. A alma não grita, ela sussurra. E se você vive em constante autocrítica, buscando aprovação, correndo atrás do próximo dever, você simplesmente não consegue escutá-la. É por isso que tantas pessoas, mesmo com dinheiro, fama ou poder, sentem que algo está faltando. Elas ignoraram o chamado da alma. Jung via o sofrimento como um convite à transformação. Quando você sente que nada está dando certo, pode ser a própria vida tentando te realinhar com aquilo que faz sentido de verdade. O auto-amor é o que te permite perceber isso sem desespero. É o que sustenta sua força quando tudo parece desmoronar. Porque você deixa de depender do externo e começa a confiar no fluxo da própria alma, mesmo que ele te leve por caminhos inesperados. Esse alinhamento não significa que a vida será fácil, mas significa que ela será autêntica. Jung dizia que viver em desacordo com sua natureza é o caminho mais seguro para a neurose. Quantas pessoas você conhece que vivem frustradas, doentes, emocionalmente exaustas, porque estão tentando ser o que não são? O auto-amor nos liberta dessa armadilha. Ele nos dá permissão para viver de acordo com nossa essência. E isso, por si só, já é um sucesso revolucionário. Você foi criado para algo único, mas só pode descobrir o que é quando para de se violentar, tentando caber em moldes alheios. O sucesso verdadeiro não está em chegar lá. Está em se tornar quem você é, plenamente, com todas as suas luzes e sombras, talentos e imperfeições. É por isso que, no fundo, o maior ato de coragem
é se amar. Porque quando você faz isso, começa a ouvir o que o mundo nunca te contou, que você já era suficiente desde o início. Você já reparou como o mundo externo parece mudar quando você muda internamente? Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O auto-amor é o despertar. E uma vez desperto, você não enxerga mais as mesmas coisas. E mais importante ainda, começa a criar novas realidades. O amor próprio não é apenas um sentimento. É uma frequência vibracional que atrai oportunidades, conexões e situações alinhadas com o seu novo estado de ser. Ao amar a si mesmo, você eleva seus padrões. Você não aceita mais migalhas emocionais, trabalhos que drenam sua alma ou ambientes que apagam sua luz. E isso não é arrogância, é integridade. É saber que você tem valor e que não precisa mais se vender barato para se sentir aceito. Jung falava sobre individuação como um caminho de maturidade espiritual. E amadurecer é, muitas vezes, perder o que não era realmente seu para ganhar aquilo que você sempre foi. Esse processo gera impacto. As pessoas ao seu redor começam a te tratar diferente. Você passa a inspirar respeito, confiança, admiração, não porque esteja tentando provar algo, mas porque emana autenticidade. O sucesso, então, deixa de ser esforço e vira atração. Você se torna um campo magnético para aquilo que ressoa com a sua verdade. E tudo isso começou com um ato de amor, por si mesmo. Mas atenção, esse caminho exige persistência. Haverá dias em que a velha voz crítica vai gritar mais alto, em que o medo vai parecer mais forte que o amor, em que você vai querer voltar para o conhecido, mesmo que isso te fira. Nessas horas, lembre-se das palavras de Jung. O encontro com si mesmo é o destino de todos, e o amor próprio é o portal que te leva até lá. Continue, permaneça, confie, porque no final das contas, o sucesso que vale a pena é aquele que nasce de dentro, que brota de uma alma em paz, de uma mente alinhada, de um coração inteiro. Tudo o que você busca, reconhecimento, prosperidade, liberdade, começa no momento em que você decide parar de se abandonar. Você é o terreno fértil do seu futuro. Ame-se, plante-se e floresça. Talvez agora você entenda. O sucesso que tanto busca não está do lado de fora. Ele não vive nas expectativas dos outros, nem na comparação silenciosa que você faz todos os dias. O verdadeiro sucesso nasce no exato momento em que você decide não se abandonar mais. Quando para de se moldar para caber e começa, finalmente, a ocupar o espaço que sempre foi seu. Esse é o ponto de virada. O instante em que o amor próprio deixa de ser um conceito bonito e vira uma força transformadora. Carl Jung dizia que o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é um caminho solitário, sim, mas profundamente recompensador. E não há crescimento verdadeiro sem enfrentamento, sem o confronto com suas feridas, com sua sombra, com a voz que diz que você não é suficiente. Mas é justamente nesse mergulho corajoso em si mesmo que você encontra o seu valor. Um valor que não depende do olhar de ninguém, porque está enraizado na sua própria alma. Cada escolha que você faz a partir do amor próprio é uma semente de realidade. Quando você se respeita, o mundo aprende a respeitar você. Quando você se valoriza, portas se abrem. E quando você se acolhe com todas as suas imperfeições, histórias e cicatrizes, você para de correr atrás do sucesso e começa a atraí-lo. Porque o universo inteiro responde à vibração de alguém que finalmente entendeu quem é e decidiu não se trair mais. Lembre-se, você não veio a este mundo para viver uma vida medíocre. Você carrega dentro de si uma centelha única, um chamado silencioso, uma verdade que só pode ser vivida por você. Amar-se é honrar essa missão, é dar voz à sua alma,
é escolher todos os dias não ser menor do que aquilo que nasceu para ser. E como diria Jung, aquilo a que você resiste persiste, aquilo que você aceita se transforma. Aceite-se, transforme-se, permita-se florescer. Se essa mensagem tocou você, se em algum ponto deste vídeo sua alma se sentiu reconhecida, eu te convido a continuar essa jornada com a gente. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e principalmente compartilhe nos comentários o que você mais precisa se permitir amar em si mesmo. Sua resposta pode ser o espelho que outra pessoa está precisando para se enxergar. E lembre-se, o amor próprio é o solo onde o sucesso floresce. Cuide-se como quem cultiva o futuro, porque no fim tudo começa aí, com você.